Olá, olá, amados. Vamos lá para o histórico lançamento da Cubesat Capstone, programa Artemis, a primeira espaçonave do programa Artemis a subir para a Lua, meus amados. Hoje é um dia super histórico, 28 de junho de 2022. Eu ia começar às 6 horas da manhã, mas agora já são 6h30, foi difícil de acordar. Já tá rolando aí, meus amados. Vamos acompanhar aqui, a NASA está ao vivo aqui junto com a Rocket Lab, Terra in Orbit e Advanced Space. Vai sair lá de Nova Zelândia, o menor foguete do mundo, e vai levar a menor nave espacial aí para o espaço profundo, ali para a Lua, circular a Lua, que é o CubeSat de 25 quilos, são 12 unidades, uma unidade é 10 centímetros cúbicos, um micro-ondinhas assim, ó, que vai circular aí a órbita halo-retilínea da Lua para verificar o menor gasto de requerimento de energia ali e navegações, para colocar o Gateway, que é o entreposto, a Estação Espacial Lunar, que vai ser base aí para a colonização lunar na década de 20 e 30, e Marte em década de 30 e 40, colonização de Marte, de gente do céu, o Gateway, que vai ficar lá o entreposto para a galera sair e chegar ali da alunização. Meu Deus do céu, coisa importantíssima, a primeira nave espacial, e vai sair agora. Eu sou o Vilca Martins, estou falando aqui direto de Chapecó, Santa Catarina, registrando aqui para todo mundo e toda a galáxia esse momento histórico da humanidade do planeta Terra. Gente do céu, vamos que vamos, sem mais delongas, vamos entrar lá, porque a NASA já está ao vivo já faz um tempinho aí já. Vamos colocar aqui. T-minus 24 minutes and counting. Meu Deus do céu, launch preparation. Já está aí, ó. 30 minutos para countdown for launch. Meu Deus do céu. Here are some of the things that take place at each milestone after the countdown begins. Ah lá. Ah, o que é At T-minus 9 hours before launch, our crew are on site at menos 9 horas. 1 to configure the pad for Eles launch levam and aí o prepare foguete. to Olha o power tamanho on do foguete aí, Electron ó, for que the day's lindinho. operations. Eles Meanwhile, levam os our foguetes operators para and mission verificar a control operação. start Olha lá, checking into their o lote stations. completo vai At checar T-minus todos 7 os hours, sistemas our operators técnicos will ali brief the launch pro director with a lançamento. status update. Aqui do Mission ladinho control estamos also vendo ao receives vivo its aqui, first ó. Tá weather check escuro na on Nova what to Zelândia. expect at liftoff, including cloud T-menos cover and predicted 7 wind speed at horas, Launch Complex 1. o diretor de lançamento faz o último update. Now, at T-minus 6 hours, our ground tracking stations begin to power up T-6 before horas, olha Electron só. is prepared to go vertical on the pad. Ó, já Soon fica afterward, vertical o foguete, olha Electron's que coisa Rutherford engines linda. are É o tested Electron. with a short burst of engine fire to T-menos confirm 6 all horas já systems are checa os operating boosters. as they Olha lá, should. ó. Coloca o At fogo T-minus nos 5 hours boosters. through T-minus 3 hours, our range safety T-menos team runs 5 a through safety T-menos 3 status horas, checks for os those sistemas de on and operação são around our todos launch complex checados. on the peninsula, Olha lá a making sure península the lá team na and Nova the public Zelândia. are Olha que kept coisa safe during the day's linda! launch attempt. Fuel loading of kerosene will soon Olha lá, begin começa on a Electron, fazer while additional vertical o systems carregamento checks aí take de place and oxigênio the pad líquido lá. is evacuated. E a galera já é evacuada lá, quem não It's T-minus 3 hours now, and soon área. liquid oxygen will begin to flow into Olha lá. Electron. Olha As o the oxigênio rocket slowly líquido, ó, fills fica with this tudo branquinho. oxidizer, T-menos 3 Electron's horas. black body turns white Olha lá, as o humidity foguete in é the air preto, ele vai around the ficando rocket branquinho. freezes Olha que into a thin bonitinho. sheet of ice due to the freezing Por temperatures conta of the das liquid temperaturas oxygen inside. baixíssimas do oxigênio With líquido. 1 hour left to launch, Menos it's uma hora, crunch time menos uma for hora, our agora é pouquinho. operators. Aí, ó. Vehicle cameras are switched to their launch settings. Ah Our lá, avionics team os launch enables settings Electron já for são flight. feitos lá, as Our câmeras final weather checadas. brief comes O through, time aqui and da the range safety Califórnia e lá da status Nova will Zelândia, confirm that do the area is NASA clear for Centers, launch. está With verificado 12 minutes também. left in Ready the for count, launch. our launch director runs the O time de go-no-go aviônica poll with verifica our os operators sistemas to make the final eletrônicos do decision to proceed computador. with the launch. All final checks are T-menos completed 12 before we minutos. reach T-menos T-minus 2 12 minutes in the minutos. countdown. At O this diretor critical de point, the lançamento vai countdown pro auto go sequence or no begins go and for Electron's launch. flight computers take over. Decisão The final. launch director Os begins flight counting computers, down to computadores de liftoff voo from estão todos T-minus 10 completos, seconds energização before the completa. engines ignite 3 T-menos seconds 10 before launch, segundos. and Electron lifts off the pad at Ó, T0 a on its eletrônica way to toda complete its next pronta. mission with the satellites on board. Ignition, 10 segundos e o foguetão sobe. Uhul! É esse aí que está preparado. Vamos lá. And I was made aware of one more small launch preparation, and that is eating the good luck peanuts. Uma boa preparação agora é comer ali feijãozinho aí. Well, Capstone is flying on a small rocket, but it has a long journey to get to the moon. A key technology that will get Capstone there is the third stage of the Electron rocket called Photon. Let's head back down to New Zealand and join Muriel for more. O pessoal de New Zealand que está acompanhando é Muriel, que vai nos acompanhar nesse momento histórico aqui, é Muriel.
Bem-vinda, Muriel. Thank you, Daryl. Beijo. So, to get the spacecraft out of low Earth orbit and Join on a ballistic Muriel lunar for transfer more. to the Vamos moon, lá. for the first time, Rocket Lab is using its lunar configuration of our Photon spacecraft bus. Ó, o Photon Now, ali. unlike O the Photon Apollo já está lunar missions arrumando, of ó. the 1960s 3 and 70s, estágios, ó. which took a Primeiro, free segundo e return terceiro trajectory to the estágios. moon, a fuel-efficient São ballistic 60 lunar pés. transfer Eu vou anotar esses makes it dados aqui, que é o possible to tamanho deploy dele, né? Capstone on a 60 distant pés. orbit using a small launch vehicle. É bem The pequitinho. first 9 minutes or Vezes so of the 2,5 mission will follow the centímetros typical dá mission profile of an Electron launch. The rocket will complete 2 liftoff, vezes 6, first and 12, second uns stage separation, and finally 15 end with metros. Photon Bem pequitinho, separating from foguete. electrons, second stage in an elliptical orbit. Now, that is where things start to get interesting, because once separated from Electron, Photon will carry out a series of orbit-raising maneuvers using its Hyper-QUE engine, stretching its orbit into a Piquititinho, prominent ó. ellipse around Earth. About 6 days after Capstone launch, a quer final burn 55 from the libras. Hyper-QUE engine will É accelerate 25 Photon quilos. to 24,500 miles per hour, enabling it to escape low Earth orbit and set Capstone on a course for the moon. Within 20 minutes of the final O burn, Photon, Photon will release 24.500 milhas por Capstone hora que ele into vai space for the atingir. first É leg aquela of the velocidade CubeSat padrão solo nossa flight, lá, né? and then Capstone's journey to 27 mil NIHO is quilômetros por hora. expected to take around 4 months from that point. Now, once successfully inserted into the orbit, Capstone is expected to remain there for at least 6 months, allowing NASA to study the orbit's dynamics. Now, here are 2 pivotal members of our Photon Ele vai team levar to explain more 6 about dias our para Photon sair lunar upper stage. da baixa órbita My name is terrestre Hassan Mosley. I'm the Chief e Engineer for chegar Space no alto Systems at espaço Rocket para Lab. começar a viagem. And I'm a mission design engineer A on the viagem de GNC 3 team. meses. My pra job lá. is to oversee the entire technical progress of the mission between conception to delivery of the 12U CubeSat to its Eles end estão comentando um destination. pouquinho aí de I como do, vai ser a missão, mission é o design engenheiro lá and do flight dynamics foguete, for Capstone, as and equipes I técnicas, combine all that desde into do a design, picture da of concepção do what projeto, Photon que é da and Rocket Electron Lab, are, Terra Orbit e and Advanced use Space that to junto com a design and NASA. optimize trajectories to get us from Então, LC1 projeto aí to importantíssimo. putting Capstone on a ballistic lunar transfer to the moon. It's E the olha most só, unique são mission I've worked on at Rocket Lab so 6h37 da far. manhã aqui no We've Brasil, taken hein? our Electron kick stage Importantíssimo esse and momento. turned that into a full functioning spacecraft, added a lot of delta V to its capability in order to be able to deliver the Capstone vehicle into this high energy orbit. Tá mostrando todos a construção aí do módulo. Eles é um nanosatélite bem pequenininho, tamanho de um micro-ondas, é chamado um CubeSat 12U. O U são 10 centímetros 10 centímetros cúbicos. Vou mostrar aqui então. A unidade do satélite são 10 centímetros cúbicos. É um cubinho assim, ó, desse tamanho assim, ó. Um cubinho são os nanosatélites. E esse aqui, o Capstone, são 12 U. Então ele junta esses cubinhos em 12 U e depois tem aquelas asinhas, parece asa, né? São os painéis solares que ele vai viajar também, que dá energia para ele aí durante o voo espacial de 3 meses até a Lua, da nave Capstone. Olha só que lindinha, olha ela aí, que bonitinha, que fofinha. We'll set E our a galera já está se preparando, estamos em T-20 counting aí, for launch, meu Deus do céu. Our right ascension at Deus abençoe a primeira espaçonave da Artemis aí para o espaço. And then 10 minutes later, we'll do our first Hyper-QUE maneuver, which will set the line of apsides, which is another measure of orbital alignment. So then Coisa linda, coisa linda. Are set. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui para mostrar aqui. So we need to set them really accurately so that they'll drift onto a moving target. To then hit a moving target, which is the moon, kind of 3 months later. When the mission ends for everybody else, I expect we'll be Vamos ver se eu consigo aqui. Some zero pressure, deep space maneuvering to test our comm systems and our propulsion system and our cislunar navigation for other missions like Venus. I'm really proud of the technology we developed for this mission, but I'm most proud of the fact that this technology extends to future missions for Rocket Lab and NASA, such as our Mars Escapade mission. Vamos ali. Então, voltando lá, deixa eu só mostrar aqui um pedacinho da missão então para nós. Olha a coisa linda aí, ó. Olha a coisa linda, um pedacinho da missão. Olha a órbita do Gateway, que é o entreposto aí
a estação lunar espacial, ó, é a órbita halo não retilínea. Olha aqui a luazinha aqui, meus amados. E olha aqui onde o nosso Capstone, a nossa Capstone, o Cubesat vai circular, olha só. Ele vai chegar aqui uma órbita bem pertinho da Terra ali, ó, da Lua, desculpa, e depois volta, faz uma órbita maior, olha só, uma órbita oval durante a Lua. Ele vai fazer testes de radiação, experimentos para preparar para a missão lunar, teste de navegação, né? Os pontos aí, todos os pontos de menor energia, que vai um gasto de menor energia para o Gateway, que é a Estação Espacial Lunar, circular nessa órbita aí, ó. Todos os testes de ciências, as observações do espaço profundo, comunicações, telerobotics, o lado distante da Lua e o lado perto da Lua, entre a Lua e a Terra. Olha só. E aí ele vai testar alguns tipos de órbita, né? Circular, grande, órbitas estáveis, né? E a chamada Halo Orbit, que é a Full Efficiency Orbit, a órbita de maior eficiência para menor gasto de energia para a Estação Espacial Lunar conseguir rodar. Tá vendo que não é redondinho, ele não fica orbitando circularmente a Lua, ele fica meio elíptico assim. Para verificar as descidas da alunização da superfície da Lua e para subir e descer as naves aí desde da estação espacial, tanto para a Lua como para Marte, um entreposto para Marte também, beleza? Mostramos aí, vamos voltar ali agora para o ao vivo ali da eles estão fazendo o cheque aí, ó, a galera lá. A galera lá no Centro de Controle da Nova Zelândia e na Califórnia, no AIM Center. Tem um SGO. Eles estão falando, go, meu Deus do céu. SGO. É o último cheque, meu Deus, o último cheque. AV Charlie is go. Charlie's go. Tanks go. O tanque legal. Propulsão Charlie is go. Fighter is go. Fighters go. Meu Deus do céu, tudo go. É com os go. On all stations, that is the go-no-go sequence complete. We are currently T-minus 14 minutes, 8 seconds and counting. T-minus 14 minutes and counting. Be advised from this mostrar time pedacinho aqui da missão Artemis Capstone aqui para vocês. Que coisa linda que é. And there we go. That is a clear run through status checks. And as you heard, we are moving forward to the launch of the Capstone mission to the moon. Our Capstone mission to the moon. Deus do céu. 9:55 p.m. New Zealand local time and 9:55 a.m. UTC or 5:55 a.m. and Deixa só diminuir pouquinho a Muriel aqui, com licença, querida let's go Muriel, back com to the Kennedy licença. Space Center in Florida. Deixa eu where Daryl is with a diminuir aqui para mostrar aqui pouquinho. Mostrar pouquinho aqui então da missão, né? Opa, não é isso aqui não, pera aí um pouquinho. You used to work here, spent 10 years here. Yep. But back and forth. Vamos lá. Fly a new path to the moon. Um novo caminho à Lua. Vamos lá. Deixa eu colocar então maior aqui então, né? Ó, um novo caminho para a Lua. Ih, mas pera aí, meu celular. Ah, não dá. Deixa eu pegar aqui então do meu direto aqui do meu Face aqui, porque aqui não tá dando aqui não. Essa câmera, o tipo de câmera aqui não rola ali não. Eu vou ter que interromper rapidinho aqui a NASA e já retornamos aqui com elas lá. Ah, então. Olha aí, ó, agora sim. Vamos ver aqui então. Flying a new path to the moon. Voando um novo caminho para a Lua.
Um novo caminho para a Lua. Aí, ó que bonitinho, ó que lindo que ele é, ó. Ó, são 12, ó, 12 unidades. Olha só os 12 painéis aí para eles, painéis solares, né? Opa, deixa eu ler aqui tudo aqui, ó. O novo caminho para a Lua, voando o novo caminho para a Lua, NASA Capstone vai testar uma órbita lunar única, que nunca foi voada antes. Essa órbita vai ser a casa para o gateway da NASA. Olha que lindo aí, ó. Um outposto espacial que vai suportar as missões lunares espaciais aos astronautas ali. A Capstone vai entrar uma órbita alongada, um caminho alongado ao redor da Lua, alongado aí, ó. O spacecraft vai orbitar entre as gravidades da Terra e da Lua, que vai a espaçonave, né? O Capstone vai juntar informações sobre essa órbita para verificar os gastos menores de energia, né? Demonstrar como as tecnologias de navegação são melhores utilizadas aí, ó. A missão vai lançar uma nova era de exploração espacial, vai ajudar uma nova era de exploração espacial. Coisa linda demais da conta. Então isso aí é brevemente aí um pedacinho aí da missão Capstone Cubesat Capstone da Arte, primeira nave espacial da Artemis a subir para o espaço aí. Meu Deus do céu, que coisa linda demais da conta, sua. Voltamos aqui então. Opa, desculpa, queria o sonzinho. Like Rocket Lab, like Tyvek, the bus supplier, for this mission. Rocket Lab, in Long Beach, Califórnia, bringing their commercial best practices to the table. Em Nova Zelândia, né? Really o lead complexo missions and projects. So it has da Nova Zelândia, da NASA em Nova Zelândia, com o Rocket Lab, que é a base aí para lançar aí o foguete. Where our industry partners, again, are really taking overall mission. And briefly, Justin, give me a sneak peek at what's coming down the line. What's coming down? Nessas 10 minutos finais aí, né? Vamos ver o que tá... Capstone mission. Yep. So, like in the near future, we have a number of other CubeSats that are in the work. They're also going to be doing. Tem outros CubeSats que vão ser lançados aí no futuro. We have Lunar Photon also going to the moon to shine a laser into the permanently da China aqui, Lunar Photon que também vai para a Lua. Tem outros CubeSats durante constellation of small spacecraft that's going to be doing on orbit networking demonstrations and interfacing with other commercial partners on orbit, helping to alleviate conjunctions and to make space easier to access for all participants. Justin Treptow, thank you very much. Thank you very much. Ele falou um pouquinho dos próximos CubeSats. A quick programming note before we go back down to New Zealand. I want to let you know that later this morning, Northrop Grumman's Cygnus spacecraft will be departing the International Space Station at 7:05 a.m. Eastern Time. Olha a hora que temos aqui na minha camisa. Here on NASA TV, starting at 6:45 a.m. Eastern Time. Again, Northrop Grumman's Cygnus spacecraft will be departing the International Space Station at 7:05 a.m. Eastern Time. All right, let's head back down to New Zealand. We are T-minus 8 minutes and counting, and Muriel Baker 8 minutes. Countdown. T-minus 8 minutes, 8 minutes and counting. 8 minutes, Muriel. Conta pra nós aí essa Thank you, lindeza. Daryl. It is T-minus 8 minutes and 10 seconds until liftoff. If you are just joining us, welcome. 8 minutes and 10 seconds. Welcome. In Auckland, New Beijo, Zealand. Muriel. Things are looking great so far for an on-time launch today from our private orbital range, Rocket Lab Launch Complex Rocket 1 Lab Launch on New Complex Zealand's lá em New eastern Zealand. shore. Now, Junto you com have Terra in seen Orbit e the Advanced launch range Space. and inside our Things mission are and looking on control time. centers. Está tudo Now it is time to get lá. you acquainted with the Electron rocket lifting off the pad today. Electron As you will have seen earlier in the show, we are taking an unconventional path to the moon, and that is because Electron is an unconventional rocket, the first of its kind in many ways, and one of the smallest orbital rockets in history to attempt to launch a spacecraft to lunar orbit. So here's a little bit more on Electron. 13 metros o foguetinho, 12 A small launcher aí, dedicated for small satellites, Electron was the first of its kind to reach orbit when it first took to the skies in 2017, opening up access to space for small satellite 2017 foi o primeiro Electron que foi pro Today, espaço, it is the hein? second Abrindo most espaço frequently aí para launched foguetes U.S. pequenos, rocket annually. More than 140 satellites have found their home in space across more than 2 dozen 140 Electron satélites missions aí já launched foram from pequenos Rocket Lab satélites já Launch foram Complex lançados aí 1, com the Electron, world's hein? first and only private orbital space program.
Designed, É manufactured, and launched lançamento by de Rocket órbita Lab, de satélite Electron is privada, a tá? Da Rocket two-stage Lab. launch Olha o Electron vehicle aqui powered by lindão, hein? liquid oxygen and É rocket-grade com kerosene. oxigênio Much of líquido, its né? structures are made of advanced carbon composite material, including A its nave lá em propellant tanks, cima, olha which is lá, ó, what tá gives fazendo Electron its a sleek composição black de look. carbono, material de The carbono do rocket is foguete, powered né? by 10 Rutherford engines, 9 at the bottom of the first stage, É super and a 10th pequeno, space-optimized engine leve, to né? power the second stage to orbit. 9 motores. The Rutherford engine is the world's Tanques aí, ó. first to use an electric pump São feed 10 cycle for motores. orbital space travel, making use of 9 na electric base. motors 9 and na base batteries e to drive lá its propellant pumps. no It's topo also dele. 3D printed using Que é o additive último estágio para manufacturing lançar a nave processes. lá no alto espaço. Electron is also equipped with a third upper stage that serves as in-space O upper propulsion stage, to olha lá, deploy o upper payloads to stage orbit. então, que é o motor lá In no its upper most stage. advanced form, this stage is called Photon, a Olha spacecraft lá, bus to support que small bonitinha a satellite nave missions lá. Olha a even Capstone lá beyond em Earth cima, né? orbit. Com motor de propulsão que vai por It's 3 to this meses levar structure para that the chegar até a Capstone Lua, a satellite nave is lá no alto attached, espaço, né? ready to be carried on its way to its lunar destination and near Que rectilinear fofinho halo demais da orbit. conta! Coisa linda, coisa linda. Vai voar 3 meses, depois vai ficar 6 meses ao redor da Lua. T-minus 5 minutes and 30 seconds on the clock. Time And from and- here, the launch team will move on to some of the final milestones and checks of Electron, Photon, and Capstone before liftoff. The mission will launch from Pad B today at Launch Complex 1, where we have 2 orbital launch pads within our private space. Então, os motores são por baterias, não são a turbina a gás. Então, é uma energia até mais limpa, né? São baterias, energia elétrica. But this time, as you'll know, Electron and our Por isso que é upper menos stage combustível, Photon só will send the oxigênio líquido Capstone que vai ali. spacecraft Não é a que nem na little bit Artemis nós further temos than os tanques usual, de hidrogênio some e oxigênio 1.3 líquido. million Aqui é só kilometers pedaço further. de oxigênio Around 9 líquido minutes after liftoff, Electron's second stage will separate from Photon, placing the primeiro spacecraft estágio- bus and its capstone payload into an initial low Earth orbit. O primeiro estágio são 9 motores, vai se separar logo, Now, from né? this initial O segundo parking estágio orbit, é Photon's Rutherford Hypercurie engine, engine will um só. perform a O series segundo of orbit estágio que vai raising levar a nave maneuvers lá para o alto over espaço, 5 né? days to stretch its orbit into a prominent ellipse around Earth. Now, 6 days São after 50 launch, mil Hypercurie will ignite one final time, pounds accelerating de Photon to allow it energia to escape low Earth orbit and que set vai Capstone levar on a course for the o Moon. céu aí. From there, Capstone's journey to NRHO O is foguete vai expected gerar to 50 take mil around 4 pounds aí months, de with energia the na base aí, CubeSat's team os at 9 Advanced motores, Space's né? Mission Operations Center, commanding the Vai chegar a spacecraft to 28 fire mil its km thrusters por hora. to adjust 28 its mil course km por accordingly. hora. Eita Now, lá, hein? if we are looking back at the pad camera now, we can see that the rocket's strong back has retracted and has moved into the lá, launch position. já está retraindo This o braço launch ali do platform foguete, structure estão entrando is para what 5 holds the minutos para o umbilical lançamento. lines, 5 providing power minutos. to the rocket, which will fall away as Electron Está lifts the retraindo o pad. braço aí. You can see Electron's icy white stripes São on the outside of the 2 rocket mil there too. milhas do Those polo are norte because da of Lua, the super o cold caminho liquid pequeno. oxygen Então, propellant a órbita on the pequena, inside of the 2 rocket, mil milhas, which que vai freezes dar aí o water on the quê? outside, causing it to form 3 those mil distinctive quilômetros. icy areas along the rocket's 3 black mil carbon quilômetros composite body. mais perto da Now, our Lua last weather update also confirmed that e the wind speed 50 at mil quilômetros T0 mais is longe expected da to be Lua, good for launch, no further Polo Sul. minimizing the Então, ela vai weather circular risk entre o to Polo Norte e o today's Polo Sul mission. nessa órbita elíptica. Now, as we get closer to the De 3 countdown, mil it is quilômetros a worth pointing out 50 what mil kind of quilômetros. views to expect from launch today. As always, we'll be bringing you the live views you see on your screen from Vamos various lá, Muriel, cameras tá at the chegando a pad hora. and at range control. However, for this Eu vou tirar mission, umas we fotos won't aqui, eu vou have preparar the para as typical fotos. onboard vehicle cameras you might be familiar with for Electron launches, and that is because this mission has extensive telemetry requirements, so to reduce the load on Então aí, ó, systems and sistemas de operators, we've telemetria para streamlined the reduzir a mission down carga para ir to para o espaço, essential para ficar mais systems leve, only. né? Tá Now, while we testando won't have aí. those live vehicle feeds to show you, we will be broadcasting mission data and animations, so you São can keep up with the 6 launch meses que ele vai progress checar os dados throughout dessa the órbita ascent. halo lá no espaço. São And durante now 6 we are meses. coming Eu up já to vou a tirar umas critical fotos juncture in aqui the lead antes up to do launch, the momento switch to the fatídico countdown aqui do auto lançamento, né? sequence. Vamos The lá. team are tracking no issues with the launch vehicle, Capstone and Photon remain healthy, and the weather is looking O good. tempo está So bom, at tá tudo bom T-minus lá, 2 hein? minutes, very shortly, that autonomous flight computer on Electron will take over the launch countdown, followed by the Vou call tirar that umas LOX fotos aqui loading desse is momento complete on Electron. And at historiquíssimo. T-minus 1 minute, we can expect confirmation that the vehicle's first and second stages are pressurized for launch. O primeiro e o segundo estágio estão sendo pressurizados para o lançamento. At T-minus 10 seconds and engine ignition at T-minus 3 seconds. We'll hand over now to
mission control and listen into those calls. É a primeira de uma série de missões complexas da Artemis aí para a Lua, hein? Lunar photon is on internal power. Indo para bateria, indo para sistemas para bateria. Indo para bateria. Internal batteries, tá indo aí. Lock load complete. Lock system in recirculation. Lock system complete. Vamos tirar umas fotos aqui. Vamos tirar umas fotinhas aqui, Capstone. Vou botar aqui, ó. All helium anti-gas disabled. Stable. Stage 1 and stage 2 addressed. Momentos finais aí, momentos finais aí. Momentos finais. High flow engine purge enabled. Momentos finais. What deluge activated. Válvulas checadas ali, o sistema já foi para a bateria. T-minus 20 seconds. T-minus 3 minutes. 3 minutes, 3 minutes! 3 minutinhos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, and lift off! And lift off. Deus do céu! Tá subindo! Tá subindo! Coisa linda! Vai com Deus, Capstone! Tá subindo! Stage 1 propulsion is nominal. Coisa linda, que coisa linda! Entering burnout detect mode. Sem palavras agora, nesse momento histórico aqui para Artemis. Sem palavras. Crankshaft run 1. Sem palavras, amados. At T+1 minute and Electron is in the air and onward to the moon for the Capstone mission. That rocket is soaring through this nighttime sky, now past 14 kilometers in altitude in these past few 14 moments. quilômetros de altitude. Now, things look to be continuing nominally, which means that shortly Electron will come up against max Q, or maximum dynamic pressure. Vai chegar na máxima pressão dinâmica daqui a pouco. Most amount of mechanical stress as it travels through the atmosphere. And I can confirm from mission control that we have had max Q confirmed. So that was a successful pass through that milestone. And Electron is onward to low Earth orbit. Eletrônico ok, 4.000 km por hora. Aqui vemos a velocidade, né? Capstone spacecraft remain healthy inside Foi the um rocket's lançamento fairing. de sucesso, tá tudo We are aí, coming up tá chegando soon on 3 events in the velocidade launch máxima. timeline that will occur in very short succession. So Proporção soon, nominal. the 9 Rutherford engines powering Electron right now will diminish their power and then shut off completely. That command is signaled by the rocket's flight computer and then called across mission control comms as MECO, or main engine cutoff. Now, once that action is complete, Electron will separate its first and second stages. Tá falando da separação do primeiro estágio quando ele estiver na altura. The second stage carries on with the mission with the ignition of its single Rutherford engine. Então ele vai separar os 9 motores aí do primeiro estágio. Vão cair aí, ó. We have had MECO Ah, não, essa aí tá mostrando uma imagem. Will be coming up soon on the fairing separation for a separação the do mission. primeiro So just to confirm from mission control comms, we have had MECO. Esse aí é uma imagem, uma animação, né? And it's carrying on now, as you can see in the animation. So soon we will be coming up to the fairing separation. Daqui a pouco vai chegar nessa separação, que esse é o primeiro estágio voando lá. Esse é o primeiro estágio, vai voar 3 meses aí até a Lua. So now that Electron is well past the Kármán line, we don't need that fairing. It served its purpose to protect the payload and the photon upper stage during the launch through Earth's atmosphere.
So again, that fairing will separate shortly in preparation for the final stage separation. Aí ele separa lá. Stage and E aí ele lança, ó, o upper stage separa e lança so there we go. só We heard it on comms. We have had fairing separation on that second stage. And so there's confirmation that mission is continuing as it should, with Capstone and the Photon lunar upper stage now exposed to space and no longer needing that protection through Earth's atmosphere. Que é a propulsão da Photon que está segurando aí o Capstone lá na pontinha dele. Que vai navegar durante 3 meses até chegar na órbita Halo e passar 6 meses lá fazendo os testes de validação de dados da órbita Halo pro Gateway. Having completed that first successful pass through max Q, main engine cutoff, stage separation, and fairing jettison to reach this point now in the mission. Now, 10.000 km por hora, tá chegando na stage carrying Capstone, providing it with that assist to the mission's parking orbit at 165 kilometers above Earth. The rocket's second stage is moving along nicely on its continued descent, now traveling at a very fast speed of more than 9,000 kilometers an hour. 9.000 km por hora. The second stage on the Electron rocket, which is powered by our vacuum-optimized Rutherford engine, soon the batteries on that engine will need to be swapped out. Now, this is a unique aspect of our 3D printed engines because it's not many engines that are powered by batteries in the first place. In fact, the Rutherford became the first rocket engine in the world to reach space using an electric pump feed cycle. When it was first launched, é o primeiro foguete elétrico aí, com a bateria, né? A bateria também. All the way to orbit with the batteries no segundo that are powering that engine. But like all batteries do, these ones get depleted of power and we'll need to swap them out with a new set to keep the system running. We call that a battery hot swap, and that moment is coming up shortly. We will hopefully hear that on mission control comms. Vamos ver, ó, 12.000 km por hora, tá subindo. Essas são umas imagens que nós estamos vendo do foguete. Deixa eu tirar uma fotinha minha aqui junto com esse foguetão lindo aqui, ó. Deixa ela chegar mais pertinho aqui. Isso. Stage 2 starting to throttle down. Stage 2 guidance remains nominal, 200 seconds remaining. Quero uma foto do foguete bem pertinho aqui da Capstone, bem pertinho. Right-hand side of our screen, we can see the measurements for the propellant on Electron. So on your left, you have the kerosene propellant and the level of the tanks that it is now at. So we're at 45% counting, sitting at a nice and warm 8 degrees in temperature. And that is very warm compared to the liquid oxygen temperature, our other propellant. So that is sitting at a nice and chilly minus 178 degrees with 40% or so propellant left. Ih, essa foto ficou boa, Eita, ficou massa demais. And there we have the call that battery hot swap on the second stage was successful. Now, next we should expect to hear então, o primeiro estágio já foi, o segundo estágio também. Indicating that the rocket is in the right place ahead of stage separation. So SECO, the acronym for Second Engine Cutoff, and the subsequent stage separation follow relatively the same procedure as Main Engine Cutoff. Segundo estágio saiu também, o motor lá do segundo estágio já caiu fora também. Nós temos só esse agora, só o Photon stage que está levando There will be a bit of a gap between that final separation and the first hyper-Curie burn, as this stage separation places the Photon lunar upper stage in an elliptical orbit of Earth first. Now, a reminder that 165 low Earth orbit is just the first orbital phase for this Capstone mission, with Photon and Capstone's orbit continuously raised higher and higher over the next few days, with a series of engine burns on the upper stage. I'll go into more detail about Photon's phasing orbits and Capstone's path to the moon shortly. Eita, lá tirando uma foto bonita aqui nesse momento. Separation. Let's listen into mission control comms. A data saiu errada ali, eu coloquei o meu background tá outro ali.
É 28 de junho, viu, amigo? Tô com data de 27, mas hoje são 28, tá? A datazinha aqui tá equivocada. 28 e a minha live é a live 10, porque a live 9 foi adiado o lançamento, que seria 27, foi adiado para hoje, dia 28. Então, hoje são 28 de junho de 2022, exatamente 7h04. Estão chegando aí a 23 mil quilômetros por hora. Tem esse momento do nosso foguete. Não está dando para ver que não tem câmera para pegar ações que nós estamos vendo aí, né? Confirmou a separação do upper stage. Agora a Capstone tá sozinha! Oh, meu Deus do céu! So with the Rutherford engine cooling down, that tells us that second engine cutoff was successful on Electron's second stage. And the Photon lunar upper stage has now departed into its low Earth orbit with the moon-bound Capstone spacecraft on board. Now, as a reminder from here, Photon is in charge of the mission. With its relightable Hypercurie engine, Photon will begin maneuvering into a parking orbit just above substantial atmospheric drag, but below the Van Allen radiation belts. Então, o segundo estágio aí foi liberado. From which to prepare for lunar departure. Now, once Photon is in the correct orbital alignment, the Hypercurie engine will ignite again, performing a burn to lift the highest point of Photon's orbit, the apogee. Now, as it gains altitude and also loses velocity, and so what goes up comes back down as Earth's gravity pulls it back towards the planet. Então já está indo aí para a viagem de 3 meses. Once again, Photon's Hypercurie engine ignites to increase velocity and raise its apogee higher. So if you've ever been on a swing set, swung to the top, came back down, and then kicked your legs out to throw your weight forward to reach even higher on the next swing, tá falando que é o sistema de propulsão que ele vai pegando o galeio, popular pegando o galeio para conseguir ir mais longe aí, vencendo a inércia. The first will only take around 90 minutes, while the last one will take around 15 hours. Then on the final phasing pass, Photon will ignite Hypercurie for a precision translunar injection burn, accelerating the upper stage and Capstone to a top speed of nearly 11 kilometers per second, fast enough to break free of low Earth orbit on its way to the moon. The speed Photon is traveling at this point will shoot it well past the moon's orbit and to the edge of the Earth-Moon system on a transfer orbit. É uma órbita de transferência no momento, né? Está numa órbita de transferência até chegar na órbita transanular, vai levar um tempinho aí. And so with those first few Hypercurie burns scheduled in the coming hours, I'm going to send back to Daryl and the team at the Kennedy Space Center. Daryl, I know you weren't here in person, but how was that for you guys over at KSC? My heart is still pounding. I know our team is thrilled at the successful first phase of this mission. Kennedy Space Center. O colega está aqui no Kennedy Space Center agora, né? Watch it with you and boy, what a beautiful picture from here. What a beautiful congratulations so far on the success of the launch. Obviously, a lot more steps to go before Capstone gets into its orbit. Passos para ir ainda, mas foi lançamento de sucesso. Quick note on this rocket right behind me, the Space Launch System, NASA's Mega Moon rocket. It completed its wet dress rehearsal. It will be returning to the vehicle assembly building in just a matter of days. It's going back on Friday. Repaired to the hydrogen leak will be made. And then the next time it rolls back out to the pad right there, it will be ready to go to the moon. What a beautiful shot that we see there. We are at daybreak here on the east coast of Florida. 5:59 is when first light arrived, and we've got some beautiful pictures there of our moon rocket. And now let's go back down to New Zealand. Vão voltar para Nova Zelândia. Ele mostrou umas fotos ali da Artemis, está lá no Launchpad, no Kennedy Space Center, esperando o momento do lançamento. And I want to ask you, Bradley, first of all, you're a half world away, and there's a little bit of a small delay between us, but I want to ask you, how did the launch go from your perspective? Como foi o lançamento na sua
na sua perspectiva aí? Oh, I am definitely half a world away. I landed in Auckland, and my first foray into New Zealand soil was a lost bag, so I had to go buy a new suit as soon as I landed. But yeah, I mean, the launch was absolutely fantastic. I mean, this has been for me, 8 years in the making. You know, all the way back to 2014 when we put our trust in Rocket Lab. With our initial VCLS, tá falando desde todo o processo aí de construção aí do foguete, como é que foi? You know, that was a payload to go launch University Cubesats, and now here we are, not even a decade later, and this incredible team has just sent Capstone on a ballistic trajectory to lunar orbit. Right. Amazing how far Pete Beck and his company have come in the last 10 years, and we couldn't. Launch a mission to the moon on a 59-foot tall rocket. I did not, and for on the order of $30 million, right, between the payload and the launch service itself. It just goes to show the direction. $30 milhões que é o custo aí desse lançamento. $30 milhões to enable science and discovery for the agency. So what's next for launch services? Qual o próximo passo aí depois desse lançamento, né? Ele contou um pouquinho como é que foi o processo de preparação, 10 anos aí de construção desse Capstone, né, do nanosatélite. Tá prevendo outros lançamentos, já está pensando no futuro aí já, né? 5 lançamentos a mais para fazer. One, both with providers that NASA has not flown with before. One with Relativity, and also one with Firefly. Those will one launch from the Cape and one launch from Vandenberg Air Force Base. Tá contando um pouquinho dos outros lançamentos aí. Coming up as well from the West Coast. One is the JPSS-2 mission for our NOAA partners. Então, esses aí são outros lançamentos, já tá um pouquinho mais adiante aí da missão agora, né? Oceanography payload that's done jointly with CNES. Gente, mas o Capstone tá voando, olha lá, Artemis lá no fundo, olha coisa linda, lindíssima, laranjada e branca, olha só, o sol nascendo lá na Flórida. Looking forward to those. Yeah, hoje, absolutely. Agora Looking são forward to those missions, Bradley, manhã, and 7h12 thank you for your time, and sorry about the rough start in New Zealand, but the new suit looks good on you, but that launch looks even better. Parabéns aí pro lançamento sucesso aí. Absolutely, I appreciate it. All right, thank you, Bradley. And that concludes our live coverage of the launch of Capstone spacecraft. Over the next 6 days, Photon's engines will periodically ignite, and they will basically durante 6 dias o motor da Photon vai começar a desacelerar para separar e deixar a baixa órbita da Terra para ele entrar na órbita translunar, né? Que aí o upper stage também sai fora. A QR code that we have. We're going to pop that up on the screen. There it is. Ele está montando aí os locais aí para acessar isso da Capstone. Tirar uma fotinha aqui. This is an interactive real-time 3D data visualization where you can virtually consegue ride ver along dados with the 3D da CubeSat. Capstone. Pretty cool. We'll have that ready in about a week. And while you're capturing that QR code, I want to do one thing. I want to boop this rocket. Boop. Always wanted to do that. A special thank you to all of our guests on the show, as well as NASA's Space Technology Mission Directorate, also to Rocket Lab for partnering with us on this launch broadcast. Agradecendo a Rocket Lab, Terra em órbita, Kennedy Space Center with the NASA Space Launch System behind me at daybreak. For Rocket Lab's Muriel Baker and everyone here at NASA, thank you for watching. We leave you now with a replay of the Capstone launch from New Zealand and remind you to keep looking up. Valeu, parceiro. Eu não peguei o nome do colega aqui no início da transmissão. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And lift off! Oh!
coisa linda! Isso foi agora, foi uns 10, 14 minutos atrás. E coisa linda aí, ó. Olha o foguetão no espaço aí, o nosso Capstone. Ah, coisa linda, o nosso Cubesat. E a Artemis aí, gente, a Artemis aí. E a Artemis aí. Terminou a transmissão 7h15. Daqui a pouco tem que levar Maria Cecília pra escola aqui também. Que joia. Eu fiquei só triste que eu saí com a data errada aqui em cima. É 28, amados. É 28. Eu coloquei a data de ontem, que foi a primeira janela que abriu para o lançamento, 27. Mas aí foi adiado para hoje, que são 28 de junho. 28 de junho. E a minha live está aqui do lado à esquerda aqui também. É a live número 10, então. Da Artemis Cubesat Launch. Que coisa linda demais da conta, amados. E aí a NASA aqui já... nós vemos então a Terra da Estação Espacial Internacional, essa imagem clássica aí da NASA, vendo a Terra, olha só, toda azulzinha aí, direto de 400 km de altura lá na Estação Espacial Internacional. E estamos concluindo a nossa transmissão de hoje, nossa transmissão histórica da Capstone, que está indo então, teve o lançamento agora do foguete Electron, o Electron com o Photon Stage, que é o lá em cima, que já está separado. O Electron, então, os 9 motores do primeiro estágio, separou aí com uns 8 minutos de voo, separou, os 9 motores caem aí em alto mar, não são reutilizáveis, né? E aí, a parte de cima, o upper stage está subindo, ele vai voar durante... são 6 dias até a separação, né? 6 dias que ele voa, ali na baixa órbita terrestre, atingindo a órbita translunar. 6 dias o motor, então, do upper stage, um motor só, o primeiro são 9, e tem um motor do upper stage, ele se separa então, no alto espaço do Photon, né? Da espaçonave Photon, que carrega a Capstone na pontinha dela, e aí a Capstone vai sozinha aí navegar durante 3 meses até chegar na órbita halo retilínea lunar, que é essa que a gente comentou um pouquinho, que vai até 3.000 km do Polo Norte e até 50.000 km do Polo Sul. Então é assim, ó, vamos supor que a Lua está aqui no meinho, então a Capstone vai chegar aqui, 3.000 km do Polo Sul, do Polo Norte, faz a elíptica e vai até 50.000 quilômetros do Polo Sul aqui. E vai fazendo essa órbita elíptica em volta da Lua, o Gateway, que é um entreposto aí, é a Estação Espacial Lunar, que vai ser a base aí para as alunissagens, a chegada e saída aí da Lua, das missões para a Lua, no Gateway, que vai ficar na estação em volta da Lua ali, para sempre aí, ad eterno aí, até quando ele der o tempo de vida útil dele tiver que ser substituído, e vai ser a base ali para depois para Marte. Também vai ser um entreposto ali para a gente fazer a viagem primeiro até o Gateway. Astronautas, por exemplo, vão até ali, e depois dali um pulinho ali para Marte também. O Gateway é de extrema importância. E essa Capstone, que são do tamanho do micro-ondas, são 12 cubinhos de 10 centímetros cúbicos aqui, então são 12 juntos. É um nanosatélite de 12U, uma unidade são 10 centímetros cúbicos, né? Então são 12 unidades, ele 25 quilos, que vai percorrer essa órbita halo-elíptica e fazer dados, fazer testes, escolher testes de navegação também, para verificar a órbita de mínima energia, porque é o mínimo gasto energético aí de circular, não é uma órbita circular em torno da Lua, não, ela é elíptica, aí vem das leis da gravitação universal de Kepler, aí, né? As leis de gravitação universal, que dá uma órbita de menos gasto energético, ele fica ali circulando, gasta menos energia, menos requerimentos de navegação, ele vai cruzar dados, vai ter um crosslink com o Lunar Renaissance Orbit, que é outro satélite orbital, que ele já está lá desde 2019 ali no alto da Lua, ele vai fazer um crosslink, vai trocar dados ali para verificar certinho a posição e velocidade da Capstone em relação ao Lunar Renaissance Orbiter,
que está lá já desde 2019. Então ele vai trocar dados, tem um amiguinho, tem um satélite amiguinho lá em cima que ele vai trocar dados com ele também para verificar. Durante 6 meses ele vai fazer esses testes, né? E verificar os testes de posicionamento do satélite ao redor da Lua aí, né? Vou pegar uma imagem, vamos pegar aquela imagem aqui para nós fecharmos a live aqui, mostrando essa imagem aqui então, né? Mostrando, assim, a gente já sai da NASA aqui então, com licença, NASA, com licença, vamos pegar aqui essa imagem aqui então, quase na hora de levar a Maria Cecília na aula, ele vai dar o tempo certinho. É essa aí, então, olha a órbita aí do Gateway aí, ó. Opa, vou voltar aqui. Então, ali, ó. Tá vendo a Lua? Entre a Terra e a Lua, tem a Near Rectilinear Halo Orbit, órbita halo próxima retilínea, né? Então, ela é meio elíptica, tá vendo? 3.000 quilômetros do Polo Norte a parte lá em cima da Lua, ó, ele vai passar pertinho, 3.000 quilômetros aqui, depois volta, faz a volta grandona aqui e passa a 50.000 quilômetros do Polo Sul entre a Lua e a Terra. E essa é a órbita halo retilínea, próxima retilínea halo, que é o nome dela em português, órbita NRO, Near Rectilinear Halo Orbit, que é a órbita de menos gasto energético, menos requerimento energético para o Gateway ficar aqui, ó, circulando. A Estação Espacial Lunar vai circular. Então vai verificar o acesso aos veículos lunares também, para descer na Lua, como é o acesso. O ambiente, vai testar o ambiente do espaço profundo aqui, ó, os testes de radiação, outros experimentos, né? Alguns testes de ciência de favorecimento entre a órbita da Terra e a Lua, teste de comunicação e testes de operação de superfície aqui também, né? Surface Operation. E órbita circular da Lua, ele vai testar também a órbita circular, ó, Circular Elliptical Orbit Close to the Surface. São difíceis de manter no nível de gravidade a órbita circular, ó, um período de 2 horas. E as órbitas distantes, retrograde, são maiores, são mais estáveis, ó, são mais fáceis para atingir da Terra, mas longe da superfície lunar, né? Um período de órbita de 2 semanas. E as halo-órbitas, ó, a primeira aqui é a circular aqui de cima, né? Depois estão as distance retrograde órbitas, que são essa aqui um pouco mais maiores, mas são mais difíceis de chegar, são 2 semanas aqui. E aí a halo-órbita é essa aqui de baixo, ó, que é essa órbita elíptica aqui, que é a Lua fica num dos pontos focais, né? Não fica no centro, ela fica num dos pontos focais. É a órbita de máxima eficiência de energia entre a Terra e a Lua, e pontos de gravidade neutra, né? O período de órbita, então, de 1 a 2 semanas. Esse aí, então, é o NRHO, Near Rectilinear Halo Orbit, órbita halo retilínea próxima retilínea perto aí. Essa é a nossa órbita do Gateway, amados. E é isso que a nossa Capstone tá indo lá fazer. Que essa aqui tá, a cápsula aqui do ladinho, ó. Ó, a cápsula do ladinho aqui, ó. A cápsula do ladinho aqui, ó. Aqui, a Capstone aqui, ó. Que bonitinho, ó. São essa aí, ó, os painéis solares dele do ladinho dela. São o CubeSat de 25 quilos, são 12 unidades, que vai fazer todos esses testes aí, a conversa com a Lunar Renaissance Orbiter, e histórico aí para a humanidade esse lançamento aí, direto aí da Nova Zelândia, do Rocket Lab, junto com Terra in Orbit e Advanced Space e a NASA Ames Research Center lá da Califórnia, e também lá no Kennedy Space Center, que a gente viu o Space Launch System, a nossa Artemis, o SLS com a nave Orion aqui em cima, a gente viu ela do ladinho aqui também. Puxa vida, a tradução foi bonitinha demais da conta. São exatamente 28 de junho de 2022, 7h24 da manhã. Eu vou levar a Maria Cecília na Escola Marista agora. E, gente do céu, estou feliz demais. Deus abençoe. Isso até aqui que é 28, tá? Isso acaba saindo 27, que foi a primeira janela de lançamento. Mas hoje é 28 de junho de 2022, 7h24
4 da manhã aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos são 6h24. Em Nova Zelândia, não sei que hora lá, o fuso é um pouco diferente aí. Beleza, amados? Estou muito feliz, demais da conta. E a Maria Cecília tá aqui. Vem cá, Maria Cecília, só para você ver o foguete aqui. Vamos? Então vamos, dá um abraço. Vou levar a Maria Cecília na aula, então. Beijo, Maria, já tô indo. Deus abençoe, amado. God bless Artemis, Goddess of Nature. Deus abençoe Artemis, deusa da natureza. 50 anos depois das missões Apolo, retornando às explorações à Lua. Essa é a primeira nave espacial, essa aqui do ladinho, a Capstone Cubesat, primeira nave espacial a retornar os lançamentos da exploração lunar depois de 50 anos das missões Apolo. Gente do céu, com a Eagle has landed na missão Apolo 11 lá na Lua. Agora daqui a pouco vamos ter a lunizagem aí. Artemis 1 vai subir daqui a uns 2 meses sem tripulação, só para testar lá, para fazer os testes também de órbita. Artemis 2 em 2023 ou 2024 sobe com tripulação para rodear a Lua também, e Artemis 3 lá em 2024 ou 2025, vai saber, que aí eu vou para a Flórida para ver esse lançamento, vai com a tripulação para alunizar na Lua. Já tô indo, Maria, já vou fechar, para alunizar na Lua em 2025. God bless Artemis, deusa da natureza. Deus abençoe Artemis. Deus abençoe Artemis, Maria.